Salmo 102, versículo de número 24. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram para sempre. Versículo 25. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Amém? Nós estamos numa série de sermões aqui na igreja, e nessa fase dessa série nós estamos meditando nos salmos que falam sobre Jesus. Esses salmos são chamados de salmos messiânicos. Salmos messiânicos apontam para algumas características do Messias. Você pode encontrar salmos inteiros considerados messiânicos, ou salmos que apenas alguns versículos são considerados messiânicos. O título desse sermão é Quem é Jesus? Essa série começou em fevereiro de 2017. A série é Tudo sobre Jesus. E esse sermão é o sermão de número 158 dessa série. Para alguns, isso é uma loucura. Para outros, isso é um exagero. Para nós, é evangelho. Já me perguntaram mais de uma vez quando essa série iria acabar. E às vezes eu fico com medo dela nunca se findar, já que o tema da série é tudo sobre Jesus. E tudo é tudo. Tudo é muita coisa. Talvez ela nem deva terminar mesmo. Afinal de contas, não há outro nome dado aos homens pelo qual podem ser salvos. Eu confesso para vocês que nós estamos na fase mais difícil para aqueles que ocupam este lugar para pregar. De vez em quando eu me pego pensando em por que eu tive essa ideia de pregar sobre Jesus nos Salmos e por que o presbítero Edinardo concordou com essa ideia. Às vezes eu fico me perguntando a isso. Então, para que eu inventei isso? Imediatamente eu me lembro que, em primeiro lugar, eu creio que o ensino da igreja é dirigido pelo Espírito Santo. Portanto, a decisão por essa fase da série também foi guiada por ele. Lembro também as palavras do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 27, que diz o seguinte: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Em outras traduções, todos os desígnios de Deus. Se o apóstolo Paulo agiu assim, então nós também, o que pregamos, somos exortados a fazermos a mesma coisa, a não encobrir nada de vocês, a não deixar de pregar nenhum assunto das Escrituras. Então, se os Salmos também falam de Jesus, nós devemos pregar também nesse livro bíblico, por mais difícil que seja. Mas creio que há um motivo muito especial, mais especial, para continuarmos meditando sobre Jesus e, portanto, insistindo nessa série. Existe muito falso ensino sobre Jesus em nossos dias. O problema é que quando as pessoas creem em um Jesus falsificado, elas esperam um céu falso, pois esperam aqui nessa terra e ainda ligado às coisas materiais. Elas creem em um Jesus falso, elas esperam um céu falso, mas o que elas recebem é um inferno verdadeiro.
As grandes heresias, os grandes erros bíblicos, os grandes falsos ensinos do cristianismo sempre envolvem a pessoa de Jesus e a salvação. São tantas versões de Jesus que às vezes fica difícil de nós entendermos se nós estamos falando do mesmo Jesus. Eu fiz uma rápida pesquisa no Google e encontrei algumas versões de Jesus. E eu separei algumas para vocês. Jesus, dizem uns, é o filho adotivo de Deus. Um bispo de Antioquia, chamado Paulo de Samosata, defendia que Jesus não era filho de Deus, mas um filho adotivo. Ele era apenas um homem iluminado que chegou à divindade, tornando-se filho de Deus a partir do seu batismo e não do seu nascimento. Ário, uma segunda heresia, um segundo erro sobre Jesus, no ano 319, sustentava que Jesus era um semideus, um Deus abaixo do Deus Pai. E por esse motivo é que ele foi crucificado na cruz. Outros vão dizer que Jesus é um profeta. Ele é importante, mas não passa de um profeta. Mas aí eu continuei pesquisando e encontrei os Jesus mais modernos, mais do século 21. Eu encontrei o Jesus vegetariano. Em 1881, um reverendo inglês afirmou que havia encontrado no Tibete um evangelho perdido, e que nesse evangelho perdido Jesus ensinava as pessoas a serem vegetarianas. Elas não poderiam comer nenhum tipo de carne. Mas o mais engraçado de todos foi um Jesus que eu encontrei, que uma psicóloga conseguiu achar. Essa psicóloga, em 1970, sustentou que Jesus, na verdade, era um cogumelo alucinógeno, que as pessoas comiam e viam coisas. Mas há também versões mais modernas desse Jesus. No século que nós vivemos, nós encontramos o Jesus pop. Ele é legal. Ele é o Jesus que não condena ninguém. Ele é o Jesus que não condena a vida pecaminosa de ninguém. É o Jesus que aceita as pessoas como elas são e não deseja e nem insiste e nem exige que elas mudem. Como bem escreveu Alisson Moretti, o Jesus pop é legal, bonzinho, é o Deus de amor, que deseja que todo mundo seja feliz e que ganhe muito dinheiro, e ele faz tudo para que as pessoas consigam esses objetivos. Exemplo prático disso, irmãos, são as intermináveis campanhas que nós vemos por aí. Até há um ponto interessante nesse sentido. Quando nós olhamos para a Bíblia, as campanhas que nós vemos na Bíblia, na verdade foram para amaldiçoar e nunca para abençoar. A campanha contra Jericó. Alguns estão fazendo uma campanha para que a muralha de Jericó caia, mas ela já caiu há muito tempo atrás. Não precisa de campanha para ela cair, porque ela já caiu. O Jesus pop é o resultado desse cenário, muitas vezes econômico, que nós vivemos. Esse Jesus pop é o resultado da diluição do Evangelho para agradar as pessoas. Porque muitos hoje veem as pessoas como clientes para suas igrejas. E eles diluem o Evangelho para agradar o cliente.
Afinal de contas, o cliente sempre tem razão. Dias atrás me procuraram e perguntaram se eu podia indicar boas igrejas. E eu perguntei onde você mora. E a pessoa falou assim: eu moro no Potira. Eu falei: que bom que você mora no Potira. Qual foi a primeira igreja que eu indiquei? Uma que tem lá no Nova Metrópole. Rapaz, tem uma igreja boa lá no Nova Metrópole. Se você quiser, eu consigo o telefone do pastor para você. Mas tem uma igreja boa também no Planalto Calcaia. Rapaz, que igreja boa. Eu também consigo o telefone para você. Mas se você quiser uma igreja mais perto, tem aqui no 14. Olha, pastor Luiz, homem de Deus, indico a igreja dele para você. Mas também tem no Conjunto Ceará, pastor Helder, eu consigo o telefone dele para você. Agora tem a nossa igreja também. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não são clientes. E não há uma competição entre qual a igreja é maior e melhor. Não há uma competição de quem prega mais o evangelho ou não. As pessoas diluem o evangelho para agradar as pessoas, para fazer bem às pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes você vai vir na igreja e você vai ouvir um sermão que vai lhe animar, que vai lhe dar confiança, que vai lhe trazer fé, mas algumas vezes você vai ouvir sermões que vão lhe incomodar, e eles têm que lhe incomodar. A pergunta que nós deveríamos fazer nessa noite é: como é que as pessoas conseguiram criar tantas caricaturas de Jesus? Essa pergunta é importante. Ela é importante para que a gente tenha cuidado para não cair no mesmo pecado que essas pessoas. Porque, como diria o velho teólogo, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E se nós, irmãos, não cuidarmos do nosso coração, nós acabamos criando um Jesus segundo aquilo que nós queremos, segundo aquilo que nós desejamos, segundo aquilo que nós esperamos. As pessoas criaram e conseguiram criar essas várias caricaturas de Jesus pelo simples fato de não olharem para a Bíblia. E nós encontramos um monte de pessoas agora querendo rejeitar a Bíblia. E eu me pergunto, onde elas estão conhecendo a Jesus? Porque a Bíblia fala sobre Jesus. O trecho do Salmo que nós lemos nos revela um pouco sobre a pessoa de Jesus. Eu digo um pouco, pois seria impossível que um único texto definisse por completo a pessoa de Jesus. Além disso, a nossa mente nem acompanharia toda a revelação de Deus em apenas um texto. Por isso, existe a necessidade da revelação bíblica ser progressiva. Os versículos que nós lemos revelam alguns fatores importantes sobre Jesus, como nós veremos a seguir. Mas antes nós precisamos verificar se de fato esses versículos falam de Jesus ou falam de uma outra pessoa. Nós precisamos tirar a prova real, a prova dos 9, se esse texto que nós lemos falam de Jesus ou falam, por exemplo, de Davi. A resposta para isso nós encontramos em Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12, onde o escritor de Hebreus usa esse texto de Salmos para provar que Jesus é superior aos anjos. Então ele pega esse texto de Salmos e aplica em Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12, comprovando que esse texto de Salmo realmente fala sobre Jesus. Quando você tiver dúvidas sobre um texto da Bíblia, procure um texto mais claro, que trate do mesmo assunto, e jogue luz desse texto mais claro a esse texto que está mais obscuro, para você conseguir compreender o texto. Isso é uma regra básica de interpretação bíblica.
Nós olhamos para o texto de Hebreus, então nós temos a convicção que o salmista não está falando dele mesmo ou de nenhum outro homem, ele está falando de Jesus, mesmo sem saber. Então nós podemos prosseguir nesse sermão e analisar um pouco mais esse salmo. E a pergunta que nós fizemos no título do sermão é: quem é Jesus? E o salmo vai responder essa pergunta da seguinte maneira: primeiro, Jesus é o Deus eterno. O versículo de número 24 diz assim: então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. O salmista faz um contraste entre os dias dele, que podem ter fim, com os dias do Messias, de Jesus, que não tem fim. Quando nós falamos de eternidade, em relação à humanidade, nós tratamos de uma vida contínua. Quando você ouve, se você depositar a sua confiança em Cristo, se você se converter a Cristo, você terá a vida eterna. Nós estamos falando o seguinte: há uma vida pós-morte. Essa vida pós-morte é no inferno ou no céu. Então, se você quer morar no céu, se você quer a salvação, você precisa depositar a sua vida, a sua confiança nas mãos de Jesus. É isso que nós estamos falando. Mas quando nós falamos de eternidade relacionada à pessoa de Jesus, nós não falamos apenas da vida pós-morte, nós não falamos da vida do céu apenas. Nós estamos dizendo o seguinte: eternidade em relação a Jesus, nós queremos dizer, e a Bíblia nos diz e nos ensina, que Jesus não tem nem começo nem fim, por isso ele é eterno. Nós precisamos provar isso biblicamente. E a Bíblia nos ensina que ele existia antes de vir ao mundo, antes da sua concepção. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7 diz o seguinte: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Nesse trecho de Hebreus, nós encontramos uma pessoa diferente do Deus Pai. Nós encontramos o Deus Pai, mas nós encontramos o Filho também. Nós encontramos também um ser que tem uma natureza diferente dos seres humanos, porque o texto diz que um corpo foi preparado para ele, ou seja, ele não tinha um corpo físico antes. Portanto, no texto de Hebreus nós temos uma pessoa distinta do Pai, nós temos uma pessoa que não tinha um corpo físico humano, por isso era distinto do ser humano. Então nós entendemos também que ele não foi criado, ele existia antes de todas essas coisas. A Bíblia também nos mostra que ele existia antes de João Batista. Embora João Batista foi concebido antes de Jesus e nasceu antes de Jesus, o próprio João diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 15: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É essa prioridade na existência que faz de Jesus Cristo superior a João Batista. Em terceiro lugar, a Bíblia nos apresenta Jesus existindo antes de todos os profetas. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 11, está escrito nesse texto que o Espírito de Cristo esteve em todos os profetas e até mesmo em Paulo, porque em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, Paulo diz: buscai uma prova de Cristo, que Cristo fala em mim. Mas a Bíblia ainda nos dá uma quarta prova da eternidade de Jesus. A Bíblia nos mostra
Jesus existindo antes da época de Abraão. Em João capítulo 8, versículo 58, diz assim: em verdade, em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. A Bíblia ainda apresenta uma quinta prova sobre a eternidade de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 22, a Bíblia diz que Jesus já existia na época de Noé, ao ponto de pregar nessa época. Mas para encerrarmos essas provas, não há melhor texto do que João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o texto poderia parar aí. Ele diz que todas as coisas foram criadas pelo Verbo, pela palavra de Deus. Antes de criar tudo, antes de existir todas as coisas, Jesus já existia. Ele não foi criado por nada. Ele é a própria existência. Ele é a fonte da existência. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de tudo. Antes de tudo existir, Ele já era. Eu creio que são provas suficientes, irmãos, para nós crermos e comprovarmos a eternidade de Jesus, que não tem nem começo nem fim, que a semelhança de Melquisedeque não tem pai nem mãe, não tem genealogia, não se sabe o dia que ele nasceu, porque ele não nasceu, ele já era, ele já existia, ele já estava lá. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu me lembro daquela canção de nossos irmãos pentecostais que diz assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando nós chegamos nesse mundo, Jesus já estava. Quando os nossos pais chegaram nesse mundo, Jesus já estava. Quando os nossos avós chegaram nesse mundo, Jesus já estava. Quando Adão chegou nesse mundo, Jesus já estava. Quem é Jesus? Jesus é o Deus eterno. Mas há uma segunda resposta para essa pergunta nesse salmo. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. O versículo de número 25 diz assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Quando vamos falar da obra da criação, irmãos, com frequência nós colocamos essa conta na pessoa do Pai. Nós colocamos todo o foco da criação em Deus Pai. Porém, a criação é um ato do triuno Deus. A Escritura nos ensina que o triuno Deus é o autor da criação. Em Isaías 40, 12, 44, 24, 45, 12. Embora o Pai esteja em primeiro plano na obra da criação, e assim às vezes nós percebemos isso na Bíblia, Paulo reconhece, por exemplo, em 1 Coríntios 8 e 6, que o Filho e o Espírito estavam envolvidos na criação. Ele diz: há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. A participação do Filho na criação também é indicada em João capítulo 1, versículo 3. Cristo está envolvido na criação. O Espírito Santo está envolvido na criação. Eles não são agentes externos à criação. Eles não são agentes que foram colocados do lado, como se houvesse um acordo na Trindade que dizia o seguinte: olha, eu vou criar, tu vai morrer para salvar, e tu vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Não há esse acordo, os três são uma
da criação não foi dividida entre as pessoas, mas é uma obra completa, com diferentes aspectos, mas cada um deles está envolvido na obra da criação. E aqui eu preciso fazer um adendo. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com algumas expressões que nós usamos, que viram jargões evangélicos, mas que não tem comprovação bíblica. Nós gostamos de falar o seguinte, com frequência falamos a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade, como se houvesse uma escala de graduação: terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. É um termo equivocado. Não há primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, há a Trindade, e todos são Deus, e todos têm a mesma essência, e todos têm o mesmo poder, e todos merecem a mesma glória, e todos merecem a mesma adoração. E nós podemos orar em nome do Filho, e também nós podemos orar em nome do Pai, e também nós podemos orar em nome do Espírito, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, os três são um é três. E às vezes, irmãos, nós precisamos repetir essas doutrinas que são basilares, que são básicas da fé cristã, porque nós nos esquecemos disso, porque nós fizemos o nosso discipulado, e lá no passado a gente se esquece, e agora a gente se esquece que a gente aprendeu no passado. São pontos basilares. Quantas vezes, irmãos, a gente trata o Espírito Santo como se fosse uma força? A gente trata o Espírito Santo não como se fosse uma pessoa. E nós nos esquecemos que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Isso aqui é uma força, isso aqui não pode ser entristecido, isso aqui não entristece, só uma pessoa pode ser entristecida. Por isso, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é um ser pessoal, relacional, que se relaciona conosco. Todas as coisas provém do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. Aqui eu me lembro do meu professor do tempo do seminário, que dizia que a palavra de Deus em Gênesis era o Filho agindo. No relato da criação, por várias vezes há o registro da expressão disse Deus. O meu professor do seminário dizia: disse Deus, era Cristo agindo. E quando eu perguntava para ele como é que você pode ter tanta certeza que disse Deus, era Cristo agindo na criação, ele dizia o seguinte: porque João diz que ele é o Verbo, ele é a palavra. E João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois João diz que foi por meio do Verbo que as coisas foram criadas, por meio da palavra de Deus. Certo teólogo chamado Saint Cheung, comentando a ação de Cristo na criação, baseando a sua exposição em João 1,3, diz o seguinte: no verso 3, João fala de Cristo como agente da criação, dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Isso concorda também com a cristologia, com o ensino de Cristo de Paulo, que escreveu Colossenses capítulo 1, versículo 16, e diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. Tudo que foi criado
tem a mão de Cristo. Quem é Jesus? Ele é o Deus eterno. Quem é Jesus? Ele é o Deus Criador. Quem é Jesus? Ele é o Deus imutável. Esse é o terceiro ponto do nosso sermão. Nós vimos o primeiro ponto, que Jesus é o Deus eterno. Ele sempre existiu, sem começo e sem fim. Isso é algo maravilhoso. Porém, o texto não apenas declara isso. O texto declara que Jesus é imutável. A nova versão internacional, que é a tradução que nós usamos aqui na igreja, traduziu o versículo 27, que diz assim: mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Eles traduziram o texto dessa maneira, mas a tradução corrigida traduziu: mas tu és o mesmo. Embora as duas traduções tenham até o mesmo sentido, eu prefiro a tradução corrigida nesse versículo. Ao ler a frase, mas tu és o mesmo, eu percebo a força da verdade expressa aqui. Jesus não era, Jesus não será, Jesus é. As coisas irão perecer, as coisas irão se desfazer pela força do tempo, mas Ele continuará sendo o mesmo. É importante, irmãos, nós meditarmos na necessidade do autor dizer que Jesus é eterno e que Ele é imutável. Porque Ele poderia ser eterno, mas Ele poderia mudar. Mas Jesus, Ele é eterno e imutável. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, reafirma essa verdade. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ambos os escritores estão ressaltando o que a teologia chama de imutabilidade. Imutável é aquele que não sofre alteração. É a qualidade de alguém que não muda. Nenhum de nós é imutável, irmãos. Nós mudamos com o tempo. Para alguns o tempo faz muito bem, para outros nem tanto. Essa semana eu conversava com um rapaz de 18 anos, e o pai dele me dizendo: olha, ele quer botar um turbal na moto, para ele dizer e eu não deixo. E ele fala: essa moto é minha. E eu ouvia. E eu falei para ele assim: fulano, quando você tiver 30 anos, você vai começar a perceber que teu pai tinha razão. Com 30 anos a gente começa a perceber que os mais velhos têm razão. Com 30 anos a gente começa a pensar: cheguei na metade da vida, metade do campeonato foi embora. Dos 30 a 40 você começa a pensar assim: ixi, eu fiz o que da minha vida? Com 22 anos você bota um saco de cimento de 50 quilos no ombro, irmão, você não sente nada. A partir dos 30 anos, dos 33 anos, meu irmão, você já coloca um carrinho de mão e pede para a pessoa te ajudar a colocar o saco de cimento no carrinho. Com 20 anos, você joga a bola segunda a segunda e não sente nada. Com 35 anos, 90 e poucos quilos, 100 quilos, você joga a bola na quinta-feira, chega em casa, toma Doril, passa a pomada e sente dor até a segunda-feira. Porque nós somos seres mutáveis. Você lembra as besteiras que você fez quando você tinha 17 anos? Você lembra as loucuras que você cometeu? E às vezes a gente fala assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Não, você não faria. Porque os anos fizeram você mudar. As dores da vida fizeram você mudar.
Com 30 e poucos anos, 40 anos, você já começa a pensar muito bem se você vai investir seu tempo e seu dinheiro em certas coisas. Porque você fala, não dá mais tempo de eu voltar atrás. Se eu errar agora, não tem como eu me recuperar. Com 18 anos você vai, você enfrenta e dá tempo de colar os ossos de novo. Mas depois dos 30 e poucos, irmãos, a gente já fica preocupado. A gente já fala, não é tanto assim. E aí começa aquela idade do condor, né? Vocês sabem a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor na costela, condor na coluna. E as mulheres começam a sentir dor em toda qualquer parte, e os homens também. Porque nós mudamos, nossa cabeça muda, nosso jeito de ver o mundo muda. Nós nos aperfeiçoamos, nós melhoramos. Mas Jesus Cristo é imutável. O tempo não altera Ele. Os pecados dos homens não alteram Ele. A adoração dos homens também não altera Jesus. E quando você faz birrinha dizendo o seguinte, eu vou me afastar de Jesus, Jesus não está nem ali para isso, porque não vai mudar em nada a vida dele. O único prejudicado vai ser você. Ou você acha que Jesus é um menino que sofre bullying e fica no canto, escondido, falando, ele vai me deixar. O meu crush vai me deixar. Você acha que Jesus pensa desse jeito? Jesus não muda, não vai alterar a vida dele. O único prejudicado dessa história vai ser você. É porque Jesus precisa da minha adoração. Não precisa nada. Eu e você cantando desafinado. Eu toco e atrapalho o David. Mas porque Jesus precisa de filhos. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele quiser mais filhos, Ele faz filhos. Porque Jesus precisa da minha contribuição. Quem da Jesus precisa de sua contribuição? Está sentado no alto e sublime trono. Não paga aluguel, não paga água, não paga luz. Ele é dono de todas as coisas, dono do ouro, dono da prata, dono de nós tudo, dono do seu emprego, dono do seu trabalho, dono do seu serviço, dono do teu carro, dono da tua casa, dono de você. Ele não precisa da gente. Ele não pode ser mais santo. Ele não pode ser menos santo. Ele não pode ser mais perfeito. Ele não pode ser menos perfeito. Ele é. Sabe aquela música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. É Jesus Cristo. Esse cara sou eu. Eu sou. Vocês passarão, eu vou morrer também. Mas Jesus Cristo permanecerá, porque nem a morte pode influenciar nada na vida dele. Ele é. As coisas mudam, as pessoas mudam, os tempos mudam, o sistema econômico muda, a filosofia muda, os métodos de ensino mudam, a medicina muda, tudo muda, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o Deus eterno. Jesus é o Deus Criador. Jesus é o Deus imutável. Esse salmo apresenta ao menos 3 respostas para a pergunta do título desse sermão: quem é Jesus? Mas quando eu fazia esse sermão, eu me perguntei: bom, eu já entendi que Jesus é o Deus eterno, que Jesus é o Deus Criador, e que Jesus é o Deus imutável. Mas como isso modifica a minha vida? Como isso se aplica à minha vida? Como isso pode trabalhar a minha vida? Então eu pensei e falei, eu tenho que voltar a olhar o texto. O texto vai me dar essa resposta. O texto vai me mostrar o que vai mudar isso na minha vida. E o texto, irmãos, do Salmo 102 começa com o versículo 1 dizendo o seguinte: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Todos nós aqui, irmãos, passaremos
dificuldades na nossa vida, todos nós. Pare de achar que ser crente é um mar de rosas. Não é. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulações. Um dia nós estamos muito bem, outro dia a gente não está tão bem. A vida é essa roda gigante, isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Até o Eike Batista ficou mais pobre. Nunca ele ficou pobre, mas ele ficou mais pobre. Um dia ele está por cima, um dia ele está por baixo, no patamar dele, na realidade dele. Quando nós, irmãos, estivermos em momentos difíceis em nossa vida, nós precisamos lembrar de quem é Jesus. É desse jeito que nós vamos aplicar essas verdades em nossa vida. E quando nós entendemos, irmãos, quem é Jesus, até a nossa oração muda. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós não decretamos mais, nós nos sujeitamos à vontade dele. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós oramos não para informar aquilo que nós queremos que ele saiba. Nós oramos a Jesus para declarar que nós estamos dizendo, nós confiamos na ação dele. Porque se ele é eterno, irmãos, se ele não tem começo nem fim, ele já sabe tudo da nossa história, ele já sabe tudo o que vai acontecer, nada é surpresa. O amanhã é uma surpresa para nós, mas para Deus não há surpresas, para Cristo não há surpresas, ele sabe exatamente o que vai acontecer amanhã em nossas vidas. Então nós não oramos mais pedindo para que Deus, para que Cristo altere o nosso amanhã, porque nós já sabemos que Ele sabe o que vai acontecer. E aliás, Ele decreta aquilo que acontece, e aquilo que acontece foi aquilo que Ele decretou. Ele é eterno, Ele sabe de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Isso altera a nossa oração. Sabe por quê, irmãos? Isso altera o jeito que nós nos relacionamos com Deus. Porque Jesus Cristo, não sendo eterno, conhece toda a estrutura da raça humana. E ser humano, irmãos, é a mesma coisa em qualquer lugar. Só muda de endereço. Toda esposa, irmãos, é igualzinho. Só muda de endereço. E todo marido, irmão, é igualzinho, só muda de endereço. Talvez o que vai mudar é que tem uns que têm uns defeitos diferentes dos outros. Tem uns que têm uns defeitos do tempo. Jesus conhece a natureza humana. Ele sabe quem nós somos. Saber dessas verdades sobre Jesus muda a nossa maneira de orarmos. Porque se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele é o mesmo Jesus que curou os enfermos, Ele é o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, Ele é o mesmo Jesus que expulsou os demônios, Ele é o mesmo Jesus que tinha poder há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que tinha poder há 5000 anos atrás, é o mesmo Jesus que tinha 10.000 anos atrás. E se o Raul Seixas diz que nasceu há 10.000 anos atrás, Jesus já existia antes que o Raul Seixas existisse. E ele tinha o mesmo poder que ele tem hoje, porque ele não muda. Nós podemos confiar em Jesus, porque ele não muda. A nossa oração, irmão, se enche de fé quando nós entendemos essa verdade. Que Jesus é o Criador de todas as coisas. Porque se Ele criou o mar, se Ele criou esse açudão maravilhoso, se Ele fez maná cair do céu, se Ele, irmãos, fez todas as coisas, Ele também pode nos socorrer em todas as nossas necessidades. Basta Ele querer. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal que você quer ele como amigo?
não quer nenhum compromisso com Ele. Jesus não aceita isso. Quem é Jesus para você? Jesus é um amuleto da sorte? É o teu pé de coelho? É a tua ferradura da sorte? Jesus não é nada disso. Ele é Deus soberano, Criador de todas as coisas. Quem é Jesus para você? É o cara que você gosta de ouvir dele aos domingos, mas que essas verdades não alteram em nada a sua vida? Quem é Jesus para você? Que Jesus possa ser o seu Senhor, o seu Salvador. Que Jesus possa comandar a sua vida. Que você possa reconhecer que Ele é eterno, Criador, imutável, Salvador e Senhor de todos aqueles que depositam a sua confiança nele. Que o Senhor aplique essa palavra em seu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.